No coração de Lisboa, onde o Tejo sussurra segredos antigos às pedras gastas do Chiado, Ana sentiu o mundo desabar sob seus pés. Era uma tarde de outono, com o ar carregado do cheiro de castanhas assadas e do eco distante de um fado melancólico que se escapava de uma taberna escondida. Ela havia saído do trabalho na livraria da Rua Garrete, os braços cheios de volumes poéticos de Fernando Pessoa, sonhando com a noite que passaria com Sofia, sua amor de 5 anos, tecendo planos para um futuro simples, mas eterno, como as ondas que lambem as praias da costa da Caparica. Mas ali, virando a esquina da Rua do Carmo, ela a viu, Sofia, parada sob a arcada de um café antigo, os lábios colados aos de Mariana, a ex que Ana jurara ter esquecido para sempre. O beijo não era de despedida, era faminto, como se o tempo não tivesse passado, como se as promessas quebradas de outrora ainda queimassem na pele. Ana deixou cair os livros, o som surdo das páginas contra o chão de calçada e quando como um grito abafado em seu peito. Como pode ser, murmurou para si mesma, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. Naquele instante, o passado irrompeu como uma onda traiçoeira, arrastando consigo as cinzas de chamas que ela acreditava extintas. Ana correu pelas ruas estreitas do bairro Alto, o labirinto de escadas e vielas que subiam íngremes em direção ao mirador de Santa Catarina, onde o sol poente tingia o rio de vermelho sangue. Seus saltos clicavam contra as pedras irregulares e quando tumulto em sua mente. Como Sofia, a mulher que a salvara das profundezas da solidão após o divórcio de seu casamento heterossexual forçado pela família católica em Évora, podia traí-la assim? Elas haviam-se conhecido em uma noite de São João, em Porto, há 6 anos. Fogueiras crepitando na ribeira, sardinha assada no ar salgado do Douro e Sofia dançando ao som de concertinas, seus cabelos pretos soltos como as videiras dos vales do Dão. Ana, então uma professora de literatura tímida, fugindo das expectativas de uma vida normal imposta por uma mãe devota de Fátima, sentira-se atraída por aquela energia livre, quase selvagem, que Sofia exalava, uma artista de azulejos, herdeira de uma tradição lisboeta que datava dos mouros. Tu és a minha musa, Sofia lhe dissera naquela noite, traçando com os dedos o contorno do rosto de Ana sob as luzes dos lampiões. E agora? Agora, Mariana, a ex de Sofia, com seu riso estridente e olhos verdes como o mar de Cascais, reaparecia como um fantasma saído das páginas dessa de Queiroz, cheia de intrigas e seduções. Chegando ao miradouro, Ana encostou-se à grade enferrujada, o peito arfando. Abaixo, Lisboa se estendia como um tapete de telhados vermelhos e cúpulas douradas, o Cristo Rei erguendo os braços em bênção do outro lado do Tejo. Mas nada da beleza ancestral da cidade podia acalmar a tempestade dentro dela. Lembrou-se da primeira vez que Mariana entrara em suas vidas, 3 anos atrás, durante uma exposição de azulejos no Museu Nacional do Azulejo. Sofia, sempre generosa com o seu passado, convidara a ex para vernissage, dizendo que era apenas uma amiga que ajudara nos primeiros painéis. Ana engolira o ciúme, forçando um sorriso enquanto via as duas conversarem animadamente sobre glazes e fornos de cozer, termos que soavam como códigos secretos de um amor antigo. Mariana, com sua herança de família abastada do Algarve, falava de viagens a Sevilha e de noites em tabernas flamencas, e Ana sentira-se pequena, como uma camponesa de trás-os-montes perante uma rainha. Ela é passado, Sofia garantira depois, beijando-a sob as estrelas no terraço do hotel. Mas o passado, Ana agora sabia, era como o vinho do Porto. Envelhecia, mas nunca morria, apenas esperava o momento certo para ser aberto e embriagar novamente. O telefone vibrou em seu bolso, uma mensagem de Sofia. Onde estás, amor? Janto no time-out? Pastéis de nata quentinhos te esperam. Ana riu amargamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Como podia fingir? Ela digitou furiosamente, vi-te com ela. No Chiado. Acabou. Enviou e desligou o aparelho, jogando na bolsa como se fosse uma serpente venenosa. Caminhou de volta para casa, um apartamento modesto no Alfama, com paredes forradas de azulejos pintados por Sofia, cenas de pescadores no Tejo, damas em varandas com leques abertos, um testemunho de amor em tons de cobalto e turquesa. Ao entrar, o cheiro de jasmim do jardim interno sufocou. Era o mesmo perfume que Sofia usava, o mesmo que impregnara as lençóis durante noites de confidências sussurradas.
Ana caiu no sofá, as mãos tremendo enquanto revivia memórias. As viagens a Óbidos, o festival de livros onde liam poesia uma para a outra, os domingos na Praia da Ursa, construindo castelos de areia que o mar levava, rindo das efemeridades da vida. E agora tudo ruía por causa de Mariana, que Ana suspeitava ter retornado não por acaso, mas por malícia, rumores de que ela, após um divórcio escandaloso com um homem rico, buscava reconforto em velhas chamas para vingar-se do mundo. A noite caiu como um manto pesado, e Ana não dormiu. Em vez disso, vasculhou o armário de Sofia, encontrando uma caixa escondida sob pilhas de tecidos tingidos, cartas amareladas de Mariana, fotos de viagens a Mação onde posavam abraçadas em vinhedos e um colar de coral que Ana nunca vira Sofia usar. Cada item era uma facada, reacendendo não só ciúme, mas uma dor mais profunda, a de saber que seu amor, por mais profundo, sempre carregava sombras do que viera antes. Na manhã seguinte, o sol filtrava pelas persianas de rendas, iluminando o quarto como uma bênção indesejada. Sofia bateu à porta, a voz trêmula do outro lado. Ana, por favor, abre. Não é o que pensaste. Ana hesitou, o coração dividido entre raiva e saudade, mas abriu. Sofia entrou, os olhos inchados de choro, o rosto pálido como as falésias de Nazaré. Foi um erro, começou ela, as palavras tropeçando como um fado desafinado. Mariana apareceu ontem, dizendo que precisava de ajuda com um problema familiar. Eu a abracei, mas foi só isso. Juro pela Virgem de Fátima. Ana riu, um riso seco e cortante. Ajudaste-a com um beijo na boca? Não sou cega, Sofia. A discussão explodiu como fogos de artifício na festa de Santo Antônio, acusações voando, portas batendo, lágrimas como chuva de verão. Sofia saiu correndo para a rua, deixando Ana sozinha com o eco de suas próprias dúvidas. Dias se passaram em um limbo doloroso. Ana voltou ao trabalho, mas as palavras de Camões em Os Lusíadas pareciam vazias, ecos de heróis perdidos em mares de traição. Seus colegas, uma mistura de intelectuais boêmios e expatriados enamorados pela alma portuguesa, notaram sua ausência de espírito. O que te aflige, querida? Perguntou o velho Sr. Gomes, o dono da livraria, com sua voz rouca de quem fumara toumene e cigarros na juventude. Ana confidenciou o mínimo, mas ele, sábio como um provérbio alentejano, disse: o amor em Portugal é como o nosso vinho, azedo no começo, mas doce se deixares maturar. Ela sorriu fracamente, mas dentro de si, o azedume prevalecia. Enquanto isso, Sofia mergulhava em seu ateliê no bairro da Moraria, moldando azulejos com fúria, os padrões de flores e pássaros saindo tortos, como se sua alma sangrasse através da argila. Mariana ligava incessantemente, mensagens cheias de súplicas misturadas a manipulações. Lembras-te das nossas noites em Tavira? Ana nunca te entenderá como eu. Sofia bloqueava, mas o veneno se infiltrava, questionando se o amor com Ana era mesmo suficiente para apagar as brasas do passado. Uma semana depois, o conflito escalou. Ana recebeu uma carta anônima, envelope perfumado com lavanda do Alentejo, caligrafia elegante. Pergunta a Sofia sobre a noite em que ela me escolheu sobre ti há 2 anos. Ela mentiu para te manter. O coração de Ana parou. Confrontou Sofia no ateliê, a carta tremenda em sua mão. É verdade? Tu e Mariana. Depois da nossa briga em Évora? Sofia empalideceu, os pincéis caindo no chão com um tilintar metálico. Foi uma vez só, um lapso. Eu estava bêbada de medronho, e tu estavas tão distante após a morte da tua mãe. Eu te amo, Ana. Isso foi erro, não traição. Mas as palavras soavam ocas, como o vento nos moinhos de vento de Campo Maior. Ana saiu, jurando nunca mais voltar, caminhando até o castelo de São Jorge, onde se sentou nas muralhas, olhando a cidade que testemunhara impérios nascerem e caírem. Lá, sob o céu estrelado, ela chorou não só por Sofia, mas por si mesma, pela mulher que crescera em uma família onde o amor entre mulheres era sussurro de escândalo, pelas noites em que escondera sua identidade atrás de livros e silêncios. O outono em Lisboa aprofundava suas garras, com folhas de plátano caindo como confetes melancólicos nas praças de Rossio. Ana decidiu fugir para o interior, alugando um quarto em uma quinta familiar em Sintra, onde as brumas matinais envolviam os palácios românticos como véus de noivas esquecidas.
Ali, entre os eucaliptos que perfumavam o ar e os pavões que gritavam nos jardins do Palácio da Pena, ela buscava refúgio na solidão. As donas da casa, irmãs idosas chamadas Dona Rosa e Dona Lourdes, descendentes de uma linhagem de tecelãs de Palmilha, notaram sua tristeza e a acolheram com chás de ervas colhidas no sopé da serra e histórias de amores proibidos da era dos descobrimentos. O coração português é feito de saudade, disse Dona Rosa, seus olhos enrugados brilhando à luz da lareira. Mas a saudade também cura, se a deixares fluir como o Tejo para o mar. Ana ouvia, tecendo sua própria tapeçaria de dor, lembranças de piqueniques em Belém, onde partilhavam bolos de amêndoa e sonhavam com uma vida juntas em uma casinha branca no Douro, das festas de Natal em que Sofia cantava canções de Natal alentejanas, sua voz rouca preenchendo o apartamento de calor humano. Enquanto isso, em Lisboa, Sofia enfrentava sua própria tormenta. Mariana não desistia, aparecia no ateliê com presentes, uma garrafa de vinho verde de Monção, um lenço bordado de Viana do Castelo e palavras doces que mascaravam veneno. Tu mereces mais do que aquela puritana de Évora, sussurrava ela, tocando o braço de Sofia com familiaridade que fazia a pele arrepiar de repulsa e, traiçoeiramente, de nostalgia. Uma noite, após uma discussão acalorada com um cliente sobre padrões de azulejos mouriscos, Sofia cedeu e foi com Mariana a uma casa de fado no bairro Alto. O som da guitarra portuguesa, com suas cordas vibrando como almas em agonia, e a voz da fadista, grave e cheia de rasga-bordas, evocavam memórias de sua juventude selvagem, noites em que ela e Mariana dançavam descalças nas praias de Sagres, livres das amarras da sociedade lisboeta conservadora. Vês? Nós éramos fogo, disse Mariana, sua mão sobre a de Sofia na mesa escura. Mas Sofia puxou-se para trás, o vinho azedando em sua boca. Não. O fogo queima, mas o amor de Ana. Isso é lar. Saiu correndo para a rua, a chuva fina lavando suas lágrimas, jurando que contaria tudo a Ana, mesmo que doesse como uma navalha. Dias se transformaram em semanas, e o silêncio entre elas era um abismo. Ana, em Sintra, começou a caminhar pelos trilhos da serra, visitando a Quinta da Regaleira com seus poços iniciáticos e túneis que simbolizavam descidas ao submundo da alma. Em uma tarde nublada, sentou-se no banco de pedra perto da cruz do jardim, escrevendo uma carta que nunca enviaria. Sofia, tu foste minha luz no escuro das expectativas familiares. Mas como perdoar quando o passado nos separa como o oceano separa os continentes? Lágrimas borravam a tinta e ela rasgou o papel, deixando os fragmentos voarem com o vento. Foi então que seu telefone tocou, não Sofia, mas uma colega da livraria, Inês, uma jovem ativista LGBT que organizava eventos no Lisboa Factory. Ana, precisamos de ti. Há um workshop sobre literatura queer portuguesa amanhã. Vem, vai-te fazer bem. Ana hesitou, mas aceitou, talvez o mergulho nas histórias de outras mulheres, como as de Maria Teresa Horta, com sua poesia erótica e desafiadora, a ajudasse a reconstruir-se. O workshop, em um armazém convertido à beira do Tejo, era um oásis de vozes femininas, mulheres de todas as idades compartilhando poemas, desenhos e confissões sobre amores não ditos em uma sociedade ainda marcada pelo peso da Igreja e das tradições patriarcais. Ana falou pela primeira vez em público sobre sua dor, as palavras saindo como um fado improvisado. O amor entre nós é como os azulejos de Sofia, belo, mas frágil, pronto para rachar ao primeiro golpe. As outras aplaudiram e Inês a abraçou, sussurrando: o perdão não é fraqueza, Ana. É a força das romãs de Évora que sangram mas nutrem. Naquela noite, Ana ligou para Sofia pela primeira vez desde a briga. Não disse nada além de estou em Sintra. Volta para mim quando estiveres pronta para a verdade toda. Desligou antes que a voz embargada de Sofia pudesse responder, sentindo um fiapo de esperança brotar, como as flores silvestres nas muralhas de Lisboa após a chuva. Sofia, impulsionada por aquela chamada, confrontou Mariana no dia seguinte. Encontraram-se no Jardim da Estrela, sob as árvores centenárias onde casais passeavam de mãos dadas, um raro vislumbre de aceitação na capital. Acabou, Mariana. O que tivemos foi ilusão, um fogo de palha. Ana é a minha vida. Mariana riu, um riso amargo como azeite virgem do Alentejo. Tu sempre foste fraca, Sofia. Ela te domará como uma freira em conventos de Tomar.
As palavras cortaram, mas Sofia ergueu o queixo, os olhos flamejando como o sol sobre as falésias da Arrábida. Não. Ela me liberta. Virou as costas e partiu, o coração leve pela primeira vez em semanas. No caminho de volta ao ateliê, parou em uma confeitaria para comprar pastéis de nata, os flocos de massa folhada crocantes como promessas renovadas. Mandou uma mensagem para Ana: vou a Sintra amanhã. Com a verdade no coração, como um fado que se canta inteiro. A viagem de trem de Lisboa a Sintra foi uma jornada pelo tempo, estações passando como páginas de um livro antigo, com o apito e quanto saudades. Sofia carregava uma sacola com azulejos recém-pintados, um painel de duas mulheres entrelaçadas em um jardim de laranjeiras, simbolizando o que elas poderiam ser. Ao chegar à quinta, o sol rompia as nuvens, iluminando os caminhos de pedra musgosa. Dona Rosa a recebeu com um abraço maternal: a saudade trouxe-te de volta, filha. Sofia subiu as escadas ao jardim, onde encontrou Ana lendo à sombra de um carvalho, o livro aberto em versos de Sofia de Melbrenner, O mar é sempre o mesmo mar. Seus olhares se cruzaram, e o ar crepitou com emoção não dita. Sofia, murmurou Ana, levantando-se devagar. Elas se abraçaram, os corpos se encaixando como peças de um puzzle morisco, mas as palavras vieram logo depois, afiadas como facas de ourives. Conta-me tudo, exigiu Ana. E Sofia contou: a noite do lapso, o medo de perder Ana após a morte da mãe dela, a manipulação de Mariana que a traíra de volta como um canto de sereia do Cabo de São Vicente. A reconciliação em Sintra não foi um conto de fadas romântico, daqueles que se cantam em romarias de Vila Real, foi uma dança lenta dolorosa, como um fado corrido tocado em tons menores. Sentadas no terraço da quinta, com vista para o Palácio de Monserrate envolta em exóticos jardins ingleses, Ana e Sofia desfiavam o novelo de suas mágoas. O chá de camomila esfriava nas xícaras de porcelana pintada à mão, enquanto Sofia descrevia a fragilidade de seu amor com Mariana, uma paixão jovem, nascida nas festas underground de Lisboa nos anos 2000, quando o casamento gay ainda era sonho distante e as mulheres como elas se escondiam em bares escondidos no cais do Sodré. Ela era rebeldia pura, confessava Sofia, os dedos traçando padrões invisíveis na mesa de azulejos. Mas contigo, Ana, é paz, como voltar ao Alentejo após tempestades no mar. Ana ouvia, o rosto uma máscara de serenidade forçada, mas por dentro, as ondas de dúvida batiam forte. E se o fogo antigo reacender? E se eu for sempre a segunda escolha, como uma sobremesa após o prato principal em uma emenda de Setúbal? A conversa se estendeu até o crepúsculo, quando as luzes dos palácios acendiam como vagalumes. Dona Lourdes trouxe uma travessa de broas de mel, doces pegajosos que grudavam na língua como memórias. Comam, meninas. O mel cura o que o tempo não alcança. Elas riram pela primeira vez em meses, um riso tímido que abriu portas para toques hesitantes, mãos se roçando, olhares que se demoravam. Naquela noite, dormiram no mesmo quarto, mas separadas por um abismo de lençóis, não por raiva, mas por necessidade de tempo, como o vinho do Dão que precisa de adega escura para amadurecer. Ana acordou cedo, caminhando até a Praia das Maçãs, onde o Atlântico rugia contra as rochas, carregando conchas em forma de corações partidos. Ali, sozinha com o mar, ela perdoou, não de uma vez, mas em fragmentos, como as marés que limpavam a areia. O amor não é posse, pensou, e quando as palavras de um poema de Flor Bela Espanca que lera na juventude. É entrega, mesmo ao risco de perda. De volta a Lisboa, a vida retomava seu ritmo, mas com cicatrizes visíveis. Sofia voltou ao ateliê com vigor renovado, criando uma série de azulejos inspirados em Sintra, mitos de rainhas mouras e cristãs que se amavam em segredo, painéis que capturavam a essência lésbica da história portuguesa, frequentemente apagada dos livros oficiais. Ana, na livraria, organizou uma leitura de autoras quer, convidando Natália Correia para uma homenagem póstuma, suas poesias flamejantes enchendo o ar de empoderamento. Elas se viam à noite, cozinhando bacalhau à brás no apartamento do Alfama, o aroma de cebola e azeitonas preenchendo o espaço como um bálsamo. Mas o fantasma de Mariana pairava. Ela enviava e-mails anónimos para a galeria de Sofia, difamando Ana como a freira disfarçada e sussurrava venenos em ouvidos de amigos comuns durante vernissagens no mate. Uma noite, após um jantar em um restaurante de mariscos no Bairro Alto, Sofia confessou: ela me ligou hoje. Quer conversar.
Devo ir? Ana sentiu ciúme subir como baile, mas engoliu. Vai. Mas leva a verdade como escudo, como os cavaleiros de Avis. O encontro com Mariana aconteceu no Café à Brasileira, no Chiado, onde poetas outrora bebiam café forte e discutiam revoluções. O lugar, com suas mesas de mármore e o busto de Fernando Pessoa vigiando do canto, era neutro o suficiente para uma trégua. Mariana chegou atrasada, vestida em um conjunto de linho branco que gritava elegância algarvia, os cabelos loiros presos em um coque frouxo. Sofia, minha querida, começou ela, a voz melosa como figos maduros. Sinto falta do que éramos. Sofia, firme como as muralhas de Belém, replicou, éramos jovens e perdidas. Agora, encontrei meu caminho com Ana. Mariana riu, um som que cortava como vidro. Ela? Aquela provinciana que te prende em rotinas chatas? Lembras-te da nossa viagem a Évora, quando fugimos para as vinhas e fizemos amor sob as estrelas? Sofia corou, mas ergueu o olhar. Isso foi ontem para ti, mas para mim é lição. O amor verdadeiro não é fuga, é construção, tijolo por tijolo, como os conventos de Mafra. Mariana se inclinou, os olhos faiscando. Então por que me beijaste no chiado? Admita, o fogo ainda queima. Sofia hesitou, o beijo, aquele erro impulsivo, e quando em sua mente. Mas pensou em Ana, em Sintra, e disse, foi fraqueza, não chama. Adeus, Mariana. Ao voltar para casa, Sofia encontrou Ana à espera, não com um interrogatório, mas com um abraço. Como foi? Perguntou Ana, servindo um copo de Porto Tawny, o líquido âmbar brilhando à luz da vela. Sofia contou tudo, sem omissões, e pela primeira vez, Ana não sentiu raiva, apenas empatia, uma compreensão profunda de que o passado de cada uma era um rio que alimentava o mar do presente. Elas fizeram amor aquela noite, não com urgência, mas com ternura, os corpos movendo como danças de folclore transmontano, lentas e ritmadas. Pela manhã, enquanto o sol nascia sobre o Tejo, Ana sussurrou, vamos a Évora, ao lugar da minha mãe. Quero honrar o passado juntas. Sofia sorriu, os olhos úmidos. Sim. E lá plantaremos uma oliveira, símbolo de paz eterna. A viagem a Évora foi uma peregrinação. O trem de alta velocidade cortava os campos alentejanos, com sobreiros centenários pontilhando o horizonte como sentinelas silenciosas. Chegaram ao entardecer, o ar cheirando a terra vermelha e tomilho selvagem. A casa da família de Ana, uma herdade modesta com paredes caiadas e um poço no pátio, estava vazia desde a morte da mãe, mas cheia de ecos. O som de orações em latim, o tilintar de panelas de ferro em fogões a lenha, as histórias de avós que teciam tapetes de arraiolos contando sagas de mulheres fortes. Ana levou Sofia ao cemitério, onde jazia a sepultura da mãe, adornada com flores de perpétua secas. Ela nunca soube de nós, disse Ana, a voz embargada. Achava que eu casaria com um homem bom, teria filhos para continuar a linhagem. Sofia apertou sua mão, mas tu continuas ela em ti, a força, a graça. Elas choraram juntas, o sol poente tingindo as lápides de ouro, e no caminho de volta, pararam em uma taberna para comer migas alentejanas, o pão esmigalhado absorvendo o azeite como esponja para dores antigas. De volta a Lisboa, o conflito com o passado não se dissipara completamente. Era como as neblinas da Serra da Estrela, que se dissipam mas deixam umidade no ar. Mariana, ferida no orgulho, escalou sua campanha de sussurros, espalhou rumores na comunidade artística, insinuando que Sofia roubava designs de azulejos de seu tempo juntas, e enviou uma carta venenosa para a livraria de Ana, acusando-a de hipocrisia por ensinar literatura enquanto escondia pecados. Ana, ao ler as palavras cruéis, tu és a corrente que aprende, Ana, uma relíquia de conventos opressores, sentiu o chão tremer. Confrontou Sofia naquela noite, no apartamento, enquanto chovia torrencialmente lá fora, o Tejo inchando como uma veia furiosa. É verdade? Sobre os designs? Sofia negou veementemente, mostrando esboços antigos datados antes de Mariana, mas a semente da dúvida plantada por anos de manipulação brotava. Ela quer nos destruir, disse Sofia, a voz tremendo. Como uma inveja que corrói como sal no mar. Decidiram contra-atacar não com raiva, mas com arte, a alma portuguesa que transforma dor em beleza.
Sofia propôs uma exposição conjunta, azulejos e palavras, amores tecidos em silêncio, no espaço cultural do Convento do Carmo, ruínas góticas que simbolizavam resiliência após o terremoto de 1755. Ana curaria a parte literária, selecionando textos de autoras como Agostina Bessa Luís e Lídia Jorge, que exploravam amores femininos em contextos históricos. Sofia criaria painéis interativos onde visitantes poderiam escrever suas próprias histórias em azulejos temporários. O anúncio da exposição circulou pelos círculos LGBT de Lisboa, de bares como Finalmente. No bairro Alto, grupos de apoio em Alcântara, atraindo apoio imediato. Mas Mariana, astuta como uma raposa das planícies ribatejanas, infiltrou-se, inscreveu-se como voluntária anônima, planejando sabotar a montagem. Os preparativos foram febris. Sofia trabalhava até altas horas no ateliê, os dedos manchados de azul cobalto, sonhando com padrões de videiras entrelaçadas representando suas vidas. Ana, na livraria, lia em voz alta trechos para amigos, sua voz ganhando força como o vento do Minho. Uma noite, exaustas, elas caminharam pelo terreiro do Paço, a praça vasta iluminada por postes de ferro forjado, o arco triunfal erguendo-se como um portal para o futuro. Se isso der errado por causa dela, murmurou Ana, encostada ao ombro de Sofia, perdemos tudo. Sofia beijou sua testa, não. Ganhamos nós, e isso basta. Como o povo de Lisboa após o terremoto, reconstruímos com o que resta. Elas dançaram ali, devagar, ao som imaginário de uma viola, ignorando os olhares curiosos de transeuntes, um ato de rebeldia sutil, típico das mulheres portuguesas que, ao longo dos séculos, amaram em segredo mas nunca se curvaram. A véspera da exposição trouxe o clímax do conflito. Mariana apareceu no ateliê ao anoitecer, os olhos vermelhos de vinho e raiva, carregando uma caixa de ferramentas. Vim ajudar, disse com sarcasmo, mas suas intenções eram claras: derrubar os painéis durante a montagem noturna. Sofia, sozinha, sentiu o pânico subir, mas manteve a compostura. Sai, Mariana. Isto não é sobre ti. A ex avançou, voz baixa e venenosa: é sobre nós. Tu me abandonaste por ela, mas eu sei a verdade. Ana tem um ex-marido que ainda persegue, um homem de Évora que jura reconquistá-la. Pergunta-lhe sobre as cartas que ele envia. Sofia congelou. Ana mencionara vagamente o ex, João, um fazendeiro conservador com quem casara por pressão familiar, mas jurara que era passado morto. Mentira, rebateu Sofia, mas a dúvida a corroía. Mariana riu, veremos na exposição. Vou expor tudo, fotos, cartas, o beijo no chiado que tu negas. Ameaçou quebrar um azulejo, mas Sofia empurrou para fora, trancando a porta, o coração batendo como tambores de uma procissão de Corpus Christi. Correu para a livraria, encontrando Ana fechando caixa. Mariana sabe de João. É verdade sobre as cartas? Ana empalideceu, assentindo devagar. Ele escreve, sim. Pede perdão, diz que mudou após a terapia. Mas eu rasgo tudo, Sofia. É pena, não amor. A revelação era um soco, reacendendo as chamas antigas não só de ciúme, mas de medos profundos. Para Sofia, o espectro de um amor heteronormativo que poderia roubar Ana. Para Ana, o peso de um passado que a família ainda evocava em telefonemas semanais, implorando volta para o normal. Elas choraram nos braços uma da outra, a chuva batendo nas janelas como aplausos ironicos. Perdoa-me por não contar, sussurrou Ana. Sofia, limpando as lágrimas, só se prometeres que enfrentamos juntos, ex-parceiros, família, o mundo. Juraram ali, selando com um beijo salgado de lágrimas, uma aliança forjada no fogo da vulnerabilidade. A manhã da exposição amanheceu clara, o sol de dezembro filtrando pelas ruínas do Carmo como uma bênção. Voluntários montavam os painéis sob a cúpula aberta ao céu, o ar fresco carregado de expectativa. Mariana não apareceu, talvez envergonhada, talvez tramando em silêncio, mas sua sombra pairava. Às 18 horas, as portas abriram e o público inundou. Mulheres de mãos dadas, ativistas com bandeiras arco-íris, curiosos atraídos pela beleza dos azulejos. Ana leu um poema de sua autoria. Nas veias do Tejo correm nossos segredos, azuis como o céu que nos une, apesar das tempestades que nos separam.
Sofia, ao lado, sorria orgulhosa, os painéis brilhando como confissões públicas. Um momento de tensão veio quando um homem idoso, talvez um espião de João, questionou Ana sobre seu verdadeiro amor. Ela respondeu com graça: o verdadeiro é este, aqui, tecendo histórias com ela. O homem saiu cabisbaixo, e o salão aplaudiu. A exposição Azulejos e Palavras tornou-se um sucesso inesperado e quando pelos jornais locais como o Diário de Notícias, que a elogiou como um hino à resiliência lésbica na tapeçaria portuguesa. Mulheres de todo o país enviavam mensagens, de Porto, histórias de amor escondidos nas caves de vinho, do Algarve, confissões de saudades em praias desertas. Ana e Sofia, exaustas mas eufóricas, caminhavam à noite pela Baixa restaurada, as luzes dos letreiros néon refletindo em poças como estrelas caídas. Nós sobrevivemos, disse Ana, entrelaçando os dedos nos de Sofia sob o arco da Rua Augusta. Mais que isso, florescemos, como as amoeiras em Bloom no Alentejo. Mas o triunfo era frágil. Naquela mesma semana, João, o ex de Ana, materializou-se em Lisboa. Alto e bronzeado pelo sol de Évora, com olhos castanhos que outrora cativaram em uma inocência forçada, ele esperou-a à saída da livraria. Ana, precisamos falar. Eu mudei. O terapeuta disse que meu ciúme era machismo enraizado na tradição rural. Quero te reconquistar, por nós, pela família que poderíamos ter. Ana sentiu o mundo girar, as ruas de Lisboa se estreitando como as vielas de Alfama em pânico. Não há nós, João. Há anos que não. Ele insistiu, entregando um buquê de rosas de Évora, espinhos cortantes como memórias, o casamento apressado, as noites de silêncios opressivos, a descoberta de sua orientação que a levara a fugir para Lisboa como uma exilada. Pensa nas tuas irmãs, na mãe que sonhava com netos, suplicou ele, voz trêmula como um pastor perdido nas planícies. Ana recusou, mas as palavras ecoaram, despertando culpas antigas, o peso cultural de ser a filha que falhou, em uma sociedade onde o casamento era sacramento e o amor que era, ainda em 2025, uma luta diária contra olhares enviesados em romarias e missas. Correu para casa, encontrando Sofia pintando à luz de uma lâmpada, os azulejos secos como ossos expostos. Ele veio, confessou Ana, caindo em seus braços. Sofia ouviu, o pincel parado no ar, ciúme misturado com paixão. Ele representa o que eu temo, que o mundo te arranque de mim. O confronto com João escalou quando ele contatou a família de Ana em Évora, mobilizando tias e primas para telefonemas chorosos. Volta, filha. O pecado não traz felicidade. Ana, pressionada, viajou sozinha ao Alentejo para uma reunião familiar na herdade, deixando Sofia em Lisboa com o coração na mão. O trem cortava os campos dourados de trigo, mas para Ana era uma descida ao inferno dantesco. Chegando, a casa fervilhava de parentes, tias cozinhando ensopado de borrego, primos tocando viola ao redor da lareira, o ar denso de tradições que a sufocavam. João estava lá, apresentado como um noivo arrependido, e a mãe falecida parecia presente em cada crucifixo nas paredes. Tu és nossa vergonha, disse uma tia, os olhos duros como cortiça. O Senhor perdoa, mas a família não esquece. Ana defendeu-se, voz firme pela primeira vez. Meu amor é com Sofia. É real, como o pão que partilhamos, como as oliveiras que sobrevivem secas. A discussão explodiu em gritos, pratos batendo, mas Ana saiu vitoriosa, não pela aceitação, mas pela libertação. No trem de volta, escreveu para Sofia, enfrentei o dragão. Agora, tua vez com Mariana. Sofia, inspirada, marcou um encontro final com Mariana em uma praia de Cascais, onde o Atlântico batia forte contra os penhascos, simbolizando a fúria contida de seu passado. O vento salgado chicoteava seus cabelos e as ondas rugiam como testemunhas imparciais. Mariana chegou de carro conversível, óculos escuros escondendo olhos inchados. O que queres agora? Acabar de me humilhar? Sofia, pés na areia fria, disse calmamente, quer paz. O que tivemos foi lição, não destino. Para de nos ferir, por ti, por nós todas. Mariana desabou, admitindo sua dor, o divórcio a deixara vazia e o retorno a Sofia era desespero, não amor. Eu invejo o que tens com Ana. É puro como o mar aqui.
Elas choraram juntas, um choro catártico como as chuvas de inverno que limpam os vinhedos. Mariana prometeu parar e, pela primeira vez, Sofia viu nela não inimiga, mas irmã ferida na mesma batalha que era portuguesa. Vai, encontra a tua luz, disse Sofia, abraçando-a brevemente antes de partir. A notícia do perdão de Mariana chegou a Ana como um bálsamo, uma mensagem anônima: desculpa. Seja feliz. Elas celebraram em uma tasca no Moraria, comendo caracóis e vinho de colares, rindo das absurdidades da vida. Mas o verdadeiro teste veio semanas depois, uma carta conjunta de João e Mariana, não de ódio, mas de rendição. Perdoamos o passado. Vivam o futuro. Era o perdão que o título da vida delas prometia, não fácil, mas transformador. Ana e Sofia, fortalecidas, planejaram uma viagem ao Douro, vinhedos em socalcos, barcos rabelos navegando o rio, um brinde à união renovada. A primavera de 2026 desabrochou em Lisboa como uma romaria de flores, com jacarandás roxos tingindo as avenidas de Alfama e o Chiado em um manto efêmero de beleza. Ana e Sofia, agora mais unidas que nunca, caminhavam de braços dados pelo mercado da Ribeira, provando queijos de serpa e azeitonas de moura, o burburinho de vendedores e quando como uma sinfonia de vida cotidiana. O conflito com os ex-parceiros havia reacendido chamas antigas, sim, ciúmes, dúvidas, medos enraizados na tapeçaria cultural portuguesa de família, fé e tradição, mas o fogo purificara, queimando impurezas como o alambique destila o aguardente de medronho. O perdão nos tornou mais fortes, disse Sofia uma manhã, enquanto pintava um novo painel no ateliê, duas oliveiras entrelaçadas, raízes profundas no solo alentejano, copas tocando o céu lisboeta. Ana, lendo ao lado com um volume de José Saramago aberto em A Jornada do Evangelho, assentiu. Como nos livros, o sofrimento é o prólogo para a redenção. Elas expandiram a exposição por uma turnê, primeiro Porto, no Museu de Serralves, onde o Douro se via ao longe, depois Coimbra, nas bibliotecas joaninas com seus arcos dourados que sussurravam segredos medievais. Em cada parada, histórias fluíam, mulheres mais velhas compartilhando amores da ditadura salazarista, jovens ativistas sonhando com casamentos no cartório sem olhares enviesados. Ana e Sofia moderavam painéis, suas vozes harmonizando como um duo de fado, tecendo narrativas de resiliência. Uma noite em Porto, após uma leitura no Palácio da Bolsa, uma espectadora idosa se aproximou. Vocês me lembram a minha companheira, perdida para a tuberculose em 1965. Obrigada por dar voz ao que eu enterrei. Elas a abraçaram, lágrimas misturando-se ao vinho tinto de Dau, sentindo o peso humanitário de seu amor, não só delas, mas de gerações silenciadas. O ápice veio no verão, uma viagem ao Douro que planejavam há meses. Alugaram uma casa em Pinhão, entre socalcos de vinhas que cascateavam até o rio como escadas para o paraíso. Dias de colheita, mãos sujas de uva Storiga Nacional, risos e enquanto pisavam as frutas em lagares de pedra, o suco roxo manchando a pele como tatuagens temporárias de paixão. Noites à beira do rio, em barcos de madeira, com concertinas distantes tocando ranchos folclóricos. Aqui sinto-nos eternas, murmurou Ana, deitada no colo de Sofia sob um céu estrelado, o vinho do Porto aquecendo suas veias. Sofia traçou constelações no ar, como os navegadores de Vasco da Gama, perdemos terras, mas ganhamos oceanos. Conversaram sobre o futuro, a adoção, talvez, ou uma quinta própria entre os montes, cultivando amor como se cultiva azeitonas, paciente, enraizado, generoso. Mas a humanidade da história delas não ignorava as sombras. Em uma carta final da família de Ana veio aceitação parcial. Não entendemos, mas amamos-te. Visita-nos com ela. João, de Évora, enviou uma oliveira jovem como presente, símbolo de paz. Mariana, de longe, tornou-se aliada distante, compartilhando contatos para novas exposições. O perdão não apagava cicatrizes, elas doíam em dias chuvosos, em olhares estranhos em supermercados, mas fortalecia como o carvalho português que resiste ventos atlânticos. No outono, de volta a Lisboa, elas renovaram votos em uma cerimônia íntima no Mirador de Monsanto. Amigas, Inês como madrinha, um fadista cantando estranha forma de vida de Amália Rodrigues. Juro amar-te nas tormentas e calmarias, como o Tejo ama o mar, disse Ana, anel de prata simples no dedo.
Sofia, olhos brilhando, e eu tecerei nosso amor em azulejos eternos. Anos se passaram e a história delas tornou-se lenda sussurrada em círculos que era o casal que enfrentou ex-parceiros como dragões, emergindo com asas de perdão. Ana publicou um livro, Saudades Tecidas, misturando ensaios e poemas. Sofia, uma linha de azulejos uniões fortes, vendidos em lojas de souvenirs de Belém. Elas envelheceram graciosamente, cabelos grisalhos como névoa de Sintra, mãos enrugadas ainda entrelaçadas em caminhadas pelo Tejo. Em uma tarde final, sentadas no banco do mirador de Santa Catarina onde tudo começara, Ana sussurrou: o conflito nos quebrou, mas o perdão nos refez. Sofia sorriu, o sol poente dourando seus rostos. E assim, amor, vivemos, não apesar das chamas antigas, mas graças à união que elas forjaram. O rio abaixo fluía eterno, carregando suas histórias para o oceano infinito da humanidade portuguesa, onde todo amor, por mais conflituoso, encontra sua redenção.